1987, eu ainda estava na faculdade e eu era muito ativa, né? Eu trabalhava no jornal da faculdade, fazia produção com colegas, nós tínhamos um grupo de cultura, estudava teatro e de repente uma amiga minha me chamou para fazer uma produção de uma peça em que a Marcélia Cartacho era uma das atrizes, era uma matéria sobre conflito no campo e esse espetáculo ele ia homenagear o Chico Mendes no Paço Imperial. E aquela minha aproximação, mesmo de longe, vendo aquele homem andando com a roupa de linho branco, amassado, né, no meio de tanta gente, me chamou a atenção a luta dele. Eu comecei a ler mais sobre a Amazônia e em 1990, né, já quase no final da faculdade, uma amiga minha disse que tinha uma vaga para trabalhar num jornal em Roraima. E eu quis participar dessa seleção, passei, né? E fui sozinha morar na Amazônia com a bênção da minha avó e da minha mãe, que foram duas mulheres muito importantes na minha vida. Elas sempre me disseram para eu buscar meus sonhos e ser independente, como elas criaram a gente. Então, quando eu cheguei na Amazônia, a história não foi bem essa, né? Eu fiquei 9 meses trabalhando num jornal que não falava de povos indígenas, ninguém podia escrever sobre territórios, demarcação, era um jornal de um político. Isso quase me deixou a desistir do jornalismo, mas aí lá eu encontrei um jornalista chamado Plínio Vicente, que era correspondente do Estadão, e ele me ensinou a ser correspondente. Eu acabei virando correspondente do Jornal Globo. E fui conhecendo a Amazônia. E a partir de 1991, o Plínio foi dirigir a Gazeta de Roraima. O diretor, o dono do jornal, que era o Fernando Quintela, carioca, e também muito apaixonado pelo jornalismo investigativo, né? Ele me contratou e aí nesse jornal eu pude visitar os territórios, conhecer a terra indígena Yanomami como eu queria. Eu me encontrei ali naquele momento como uma jornalista que conseguia ouvir o padre, o fazendeiro, o político, as lideranças indígenas, os garimpeiros, e fui encontrando uma oportunidade de fazer essas grandes reportagens que eu sonhava. O canto é para espantar os espíritos dos inimigos. Os gritos e a flecha nas mãos são para lembrar dos parentes que morreram nas guerras. O que me conecta com a Amazônia Real, né, onde eu já trabalho há 12 anos junto com a Laís Farias, nós fundamos a Amazônia Real em 2013, é a minha visita à terra indígena Juma em 2014, já como repórter, que eu gosto de usar esse título, né, eu sou repórter. Em 1994 eu conheci um indigenista que era o Adolfo Killen. Ele foi um indigenista que participou do contato do povo Juma no final dos anos 80. O povo Juma é um povo que já está quase na extinção, né, porque a etnia foi reduzida praticamente naquele período a 4 pessoas. E naquele ano eu era correspondente do Estadão e enviei a pauta para o jornal não se interessou, porque era uma viagem muito longa, não tinha recursos, né? Como sempre, até hoje a imprensa se debate muito em cobrir a Amazônia por causa dos recursos e das dificuldades. E eu fiz uma reportagem contando que naquela época o CIMI e a FUNAI estavam buscando outras etnias, né, homens, né, maridos para as 3 moças, eram adolescentes. E essa reportagem já teve muita repercussão, inclusive outros jornais deram. E a partir de 2013 eu pude desenhar a minha viagem, né, buscar recursos. Foi o primeiro recurso, inclusive, que a Amazônia Real teve em mãos, né, porque a gente é financiado, a gente recebe dinheiro de outras organizações. Nós temos uma questão de independência da nossa linha editorial, para que os repórteres não tenham cerceamento e ameaças mesmo, como acontece na Amazônia contra os jornalistas. E eu pude visitar, fiquei 6 dias com eles, fiz a reportagem especial, fiz o documentário que foi premiado, com toda essa minha viagem à Terra Juma. Quando eu cheguei lá, o Arucá, eles tinham voltado para a terra, porque a FUNAI retirou, eles ficaram 10 anos fora do território deles, quase perderam. Enfim, eles enfrentavam muitas dificuldades, mas eles tinham uma força de viver, uma vontade. E as 3 meninas, elas eram mulheres, casadas, com filhos, e o Arucá já tinha 13 netos. A questão climática, ela atravessa todos os nossos corpos, na verdade, né? A
questão climática, na Amazônia, por exemplo, as pessoas estão falando hoje de crise climática. A Amazônia Real já vivia uma crise climática pelo menos nos últimos 20 anos, quando as secas e as enchentes são mais recorrentes, né? Cada ano alguma cidade, algum estado vai enfrentar ou uma seca grande ou no ano seguinte uma enchente grande, as casas ficam cobertas, né? E muita gente acha que isso não é normal. Não é normal isso, né? Então eles aprenderam a se adaptar sozinhos, mas chegou um ponto, que é o ponto que os cientistas falam que é de não retorno. Eu hoje já acredito que a Amazônia já está vivendo o ponto de não retorno, porque tem alguns locais onde o desmatamento já foi tão severo, né, que o fogo já tomou conta assim, de várias áreas, né, e as pessoas que têm interesse em invadir esses territórios já estão tocando fogo na terra mesmo. Por outro lado, as invasões dos garimpeiros nos lagos, nos rios, cavando, tirando ouro, tirando minério, é muito mais agressiva, porque eles têm um envolvimento no narcotráfico. Agora, nos anos 2023, 22 e 23, quando houve já aquela situação crítica, né, de problema humanitário na terra indígena e Yanomami, com as crianças sendo morrendo por desnutrição, falta de comida, né, com fome mesmo, não chegou a ter 40 mil garimpeiros. O governo